E duas coisas são extremamente importantes perceber, que fazem parte do Evangelho, que todo crente firmado em Cristo precisa passar. Primeira coisa é o nascimento. Todo servo de Deus precisa nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Em João 3:3, Jesus vai conversar com Nicodemos. E ele diz assim: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o princípio, o começo de tudo é um novo nascimento. E Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Mas não era esse nascimento carnal, esse nascimento da matéria que Jesus estava falando. Ele estava falando do novo nascimento, um nascimento da água e do Espírito. Quando ouvimos o chamado de Jesus e levantamos as nossas mãos e entregamos os nossos caminhos, a nossa vida ao Senhor, o Senhor nos faz nascer da água e do Espírito, e nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. A gente pode fazer um paralelo com o nascimento natural. Uma criança, ela nasce, aí ela vai começar o crescimento dela. A mesma coisa no espiritual. Quando ouvimos o chamado de Jesus e nascemos de novo, nós começamos uma jornada, uma caminhada espiritual. Esse é o novo nascimento. Essa é a primeira etapa que todo servo de Deus vai passar. A segunda etapa é o crescimento. Nós precisamos, primeiramente, nascer do Espírito, nascer na fé, e o crescimento não é algo que pode vir. O crescimento é natural que venha, é obrigatório que venha. A criança nasce e, a partir do momento que nasce, ela já começa o desenvolvimento, ela já começa a crescer. Veja, não precisa abrir, mas em 2 Pedro 3,18, já foi dito aqui hoje: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma consequência do nascimento, é o crescimento. Se você parar para estudar o livro de Hebreus, como eu já disse há 15 dias atrás, o escritor vem falando desde o capítulo 1 de ensinos profundos. Aí chega no final do capítulo 5, ele chama a atenção dos ouvintes para fazer com que os ouvintes cresçam em conhecimento. É como se ele estivesse dando aula de 8ª série para a 1ª série. Aí ele fala assim: não, peraí, eu vou ter que parar os meus ensinos para passar de novo aqueles ensinos do início, aqueles ensinos lá do A, do B e do C, porque parece que eles não acompanharam os ensinos do escritor aos Hebreus. E ele pede assim: olha, eu vou ter que parar o ensino e voltar lá no abecedário, né, que falava, abecedário, né, e vou voltar a ensinar os princípios, o comecinho da fé. Ele quer passar coisas mais profundas, mais maduras, para que eles cresçam na fé. E é esse o objetivo que nós temos aqui, porque o crente maduro, ele não cai em ciladas. Veja que a leitura que nós fizemos fala que o Senhor vai impedir que aquele que alcançou sabedoria, o próprio Senhor impede que ele caia em ciladas. A palavra de Deus nos mostra que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, aquele que tem sabedoria na palavra, o caminho dele é iluminado. Então, se o caminho está iluminado, ele consegue ver aonde está buracos, aonde tem pedras, aonde tem empecilhos, e ele consegue ir se desviando e alcançando a medida que o Senhor quer que ele chegue, que é a medida da sabedoria.
O Ricardo leu o texto de Tiago, falando que aquele que quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, gratuitamente. Só que tem um adendo. Ele diz assim no versículo seguinte: peça, porém, sem duvidar. Porque se eu pedir sabedoria a Deus e duvidar que aquilo vai acontecer, eu estou indo contra o que o texto diz. E para não duvidar, eu preciso aprender a exercitar a fé. E exercitar a fé, irmãos, às vezes parece coisa de maluco. Eu vou explicar por quê. Não ia falar isso, mas eu preciso contar esse testemunho de novo. Alguns irmãos vão falar assim: nossa, mas de novo, de novo. Porque vai aumentar a fé de alguém aqui. Exercitar a fé, às vezes, é fazer coisas que a pessoa do lado vai pensar que você perdeu o juízo.